Tudo bem, pessoal? Então, essa é uma forma de criar o plano de ação, colocando aí tamanho de letra, formatação, o tamanho da letra, o tipo de letra, se ela é negrito, se é itálico, ok? Então, agora a gente faz o seguinte: vamos para uma outra situação. Vamos colocar aqui, por exemplo, controle de eficiência e produtividade. Pode ser? Vamos lá, vamos encontrar então aqui uma determinada situação, né, situação prática, inclusive, uma situação prática. A gente tem aqui uma determinada condição. Você tem lá, por exemplo, dados de eficiência de um determinado processo. Vamos abrir aqui uma nova planilha. Opa! Vamos abrir aqui uma nova planilha chamada de eficiência. Ok? Você tem lá uma eficiência. Eu costumo tirar a linha de grade. Você tem aqui, por exemplo, uma determinada situação. Máquina. Máquina. Máquina A, máquina B, máquina C, máquina D. Certo? Então a gente tem que imaginar a seguinte situação. Uma condição de produção. De produção mesmo. Vamos ver o que a gente tem lá. Então a máquina A, ela tem aqui, por exemplo, produção planejada. Produção real ou realizada. Ok? Então máquina A, produção planejada, produção realizada. Vamos imaginar um período semanal. Ou a gente pode colocar um período diário. Então esse controle aqui, o gestor, o engenheiro de produção, ele pode fazer esse controle diariamente, por turno, o que ele achar conveniente. Então a gente tem aqui, por exemplo, a máquina A, vamos colocar a data aqui, a data do dia 19/11/2018, ok? Então a produção planejada da máquina A, nesse dia, eram 1.500 peças. Máquina B, 1.300. Máquina C, 8.500. E máquina D, 4.200. Joia? Como produção realizada no dia 19, então a gente tem aqui 1.480, 1.450, 7.500 e 3.500. Então essa aqui é uma situação, um relatório básico de uma produção planejada com relação à produção realizada. No primeiro momento a gente já pode melhorar esse gráfico, esse relatório, colocando aí, né, deixando ele mais bonitinho. Pode colocar aqui uma borda, tá certo? Vejam que tem esse recurso aqui, ó, essa célula, ela não tem nada aqui. Então, para não deixar assim, a gente pode selecionar essas duas e utiliza esse curso de mesclar célula. Então, a célula B3, que estava escrito máquina, a célula B3, a qual estava escrito máquina, ela assume na célula B2 e B3 o único nome, através do recurso mesclar. Aqui também, produção planejada e produção realizada, não necessariamente precisa estar diferente aqui. Então, para efeito estético, a gente utiliza o recurso da borda e pode deixar dessa maneira. Produção realizada, produção planejada. A gente pode colocar um negrito aqui e um preenchimento. Pode mudar o tamanho da letra e o tipo da letra. Produção realizada, produção planejada. Uma outra informação que a gente tem que colocar aqui é a unidade de medida, tá certo? Então, produção realizada em peças. Mesma coisa aqui.
Produção realizada em peças. Tá joia? Aumenta aqui um pouquinho, de acordo com a sua necessidade. Eu quero colocar a parte peças aqui embaixo. Você utiliza o recurso da quebra do texto automático. Ele vai assumir essa parte de baixo aí, ó. Eu quero fazer igual na célula C3. O que está na célula C3 eu quero colocar na D3. Utilizo o recurso do pincel. Ok? Tá joia? A palavra peças, a gente pode deixar ela com uma letra de tamanho, pode deixar com um tamanho diferente. Pode colocar aqui um tamanho 6, por exemplo. 6 está muito pequenininho, tamanho 7, melhor dizendo. Ok? Aqui é a mesma coisa. Seleciona só o 7 lá. Aqui, se você quiser, você pode também colocar outras cores, outros preenchimentos. Aqui fica a laranjinha. Aqui também laranjinha. Lembrando, repetindo a mesma operação, apertando a tecla F4, ela já faz isso. Aqui pode colocar um verdinho mais claro. E aqui também um verdinho mais claro. É muito comum também esses valores que são acima de 1000, milhar, você formata colocando ponto, separando a milhar da centena. Portanto, selecione a célula, clica com o botão direito, escolha a opção Formatar célula. Dentre as opções aqui, desse menu pop-up, teclem na opção número, selecionem a categoria número, e você pode programar quantas casas decimais, nesse caso aqui é nenhuma casa decimal, e usar o separador de milhar. Ativa ele. Clicando em OK, a planilha ela assume esse separador de milhar. Então aqui é um relatório de eficiência, por exemplo, onde você tem a máquina, o tipo de máquina, né? Máquina A, máquina B, e você precisa calcular a eficiência. Então, você pode repetir o que está aqui. Você quer calcular a eficiência. Eficiência realizada. A eficiência realizada ela pode ser controlada em porcentagem. Então, qual foi a eficiência aqui? Qual eficiência realizada? Ou só eficiência? Tá certo? Então, eficiência, o cálculo de eficiência é igual ao output do processo, que é a produção realizada, dividido pelo input do processo, que é a produção planejada. Então, você tem aqui igual a célula D4, produção realizada, dividido pela produção planejada. Ok? Você tem esse valor aqui, usando o recurso da porcentagem e considerando duas casas decimais, ele já te dá esse resultado. Então, qual é a leitura aqui? Qual é a leitura? Qual é a leitura que te dá aqui? O quão eficiente foi o equipamento nesse dia. Tá joia? Então, o quão eficiente foi o equipamento esse dia. Máquina A, por exemplo, teve 98,67. E aí, se esse resultado é permitido ou não permitido, assim como eficiência acima de 100%, você pode achar, poxa, mas não tem nada acima de 100%, não existe eficiência. Existe. Se a produção planejada ela foi uma produção com uma certa incerteza, um certo ruído, a produção realizada ela pode ser maior. Ok? Portanto, existe sim a eficiência acima de 100%. E aí o gestor ele faz a análise necessária que ele quer. Ok? Vamos para a próxima ferramenta.
A gente pode estar falando também um pouquinho sobre... deixa eu ver aqui. A gente pode estar falando também um pouquinho sobre produtividade. Vamos falar um pouquinho sobre produtividade. Tá joia? Produtividade também é uma análise comum para o engenheiro de produção. Tá joia? Então a gente já faz, a gente já verifica isso agora. Vamos aproveitar esse mesmo relatório, ok? Vamos imaginar então o seguinte: a gente apaga esses dados, a gente pode deixar a eficiência aqui, mas a gente cria produtividade, tá? Então, para o cálculo de produtividade, para o cálculo de produtividade, a gente precisa da quantidade de funcionários. Quantidade de funcionários a gente utiliza aquele recurso, ok? Quantidade de funcionários representado aqui pela letra H maiúsculo. A gente precisa também de horas disponíveis por funcionário. Horas disponíveis por funcionários. Por mês, na verdade, né? Horas disponíveis mensais. Então, horas mês. A gente precisa também o período disponível, o período que foi disponível aí para trabalho. Um período disponível, né? Os meses disponíveis, né? Período disponível. Meses por ano. Mês, ano. Muito bem. Aqui a gente já consegue calcular a produtividade. Então, a produtividade ela é dada aqui por, nesse caso, peças por homem-hora. Ok? Então, peças por homem-hora. Então, a gente já tem total competência de achar aqui a produtividade. Ok? Então, vamos lá. Vamos só repetir o que está aqui. Na formatação condicional, evidente. Aí, beleza. Opa, volta um pouquinho para acertar isso aqui. Aí, beleza. Ok? Então, máquina, produtividade. Vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar essa mesma máquina em 6 meses. Período de 6 meses. Tá joia? A sua produção foi de 3.400.000 peças. Olha só. 3.400.000 peças. Sua produção planejada. Vamos imaginar que a sua produção realizada ela foi de 3.280.000 peças. Já temos o cálculo de eficiência, concordam? Output do processo dividido por input do processo. Opa. Então a gente tem aqui duas casas decimais, 96,47%. Eu posso repetir isso para as demais? Pode. Então aqui já tem uma fórmula. Aqui já tem uma fórmula que você pode usar. Já está formulado. Quantidade de funcionários. Imaginando que nessa máquina A trabalharam 6 funcionários. E por mês, cada funcionário por mês trabalhou 180 horas. Durante esse período, durante os 6 meses. Então isso aqui é um dado típico e comum
para o engenheiro de produção que controla a produtividade dos seus funcionários, do seu processo. Então vejam, tenho aqui uma produção planejada, uma produção realizada, já calculamos a eficiência, ok? Só que nesse processo, nessa máquina, melhor dizendo, trabalharam 6 funcionários, cada funcionário trabalhou aí 180 horas num período de 6 meses. Vamos colocar aqui, para não ficar 6 e 6, vamos colocar aqui 3 funcionários. Então qual foi a produtividade? Qual que é a leitura que nós fazemos aqui? Quanto que cada funcionário ele produziu por hora no período de 6 meses. Ok? Então temos aqui um output do processo e temos aqui inputs do processo. Então como que a gente faz? É o resultado dessa produção realizada dividido por essa multiplicação. Ok? Então a produtividade é o resultado, é a relação da produção realizada dividido pela multiplicação desses 3 inputs aqui do processo. Então 3.280.000 dividido pela multiplicação de 3 por 180 por 6. Então como que isso fica no Excel? Então igual a multiplicação, a produção realizada, dividido pela multiplicação dos 3 inputs do processo. Ok? Não vamos esquecer do respeito à regra de sinais. Opa! Faltou aqui. Isso, coloquei um a mais aqui. Ó. Pronto. Então vamos fazer a leitura dessa fórmula. Então clicando aqui e aumentando. Olha só. Então a produtividade é igual à produção realizada, ok? Produção realizada, tudo isso dividido pelo input do processo. Quem são os inputs? Quantidade de funcionários, horas disponíveis por funcionário e meses trabalhados. Então 3.280.000 dividido pela multiplicação dos 3 funcionários por 180 horas cada funcionário trabalhou por mês durante 6 meses. Ok? Então o que a gente tem aqui nesse resultado? A gente tem um resultado de 1.012 peças por homem-hora. Significa que cada funcionário produziu por hora, nessa máquina A, 1.012 peças, trabalhando 180 horas por mês durante 6 meses. Ok? Isso aqui é um recurso também que é possível. É possível e é de comum, é hábito do engenheiro de produção fazer esse tipo de controle. Quando você tem mais máquinas, mais processos, arrasta a fórmula. E aí vai dar tudo certinho aqui. Beleza? Então a gente tem aqui máquina B, nesse mesmo período. Tinha lá 1.800.000 peças, 180.000 peças a serem produzidas. Produziu 156.000. Qual foi a eficiência? Já está aqui. Já deu a eficiência. 2 casas decimais. Aí. Vamos repetir aqui esse recurso. Pronto. Quantidade de funcionários. 2 funcionários. Cada um trabalhou 150 horas. Durante um ano. Durante 12 meses. Qual foi a produtividade? 46 peças por homem-hora. E aí, o engenheiro de produção ele consegue separar por máquina, por processo, né, por tipo de produto e por aí vai. Ok? Vejamos também agora uma outra funcionalidade do Excel para o engenheiro também. Se a gente pegar como exemplo, vamos abrir uma nova planilha, uma avaliação qualitativa. Avaliação qualitativa.
por exemplo, quando você determina, quando há necessidade da escolha de uma possível região para a instalação de uma fábrica, a instalação de uma loja, a instalação de um centro de distribuição, não importa. Então o engenheiro de produção ele determina aqui os fatores relevantes, né, os fatos relevantes, ok? E um grau de importância, um grau de peso para cada fator desse. E aí a gente pode colocar aqui, né, bairro A, bairro B e bairro C. Tá joia? Então a gente tem aqui uma situação. Fatores relevantes, como por exemplo, qualidade de vida. Qualidade de vida. Aspectos sindicais, por exemplo. Sindicais. Isenção de impostos. Suprimentos. Água, luz, telefone e outros suprimentos, internet, restrições ambientais, ok? Então a gente tem aqui um grau de importância para cada um deles. Então qualidade de vida tem um peso de 0 a 10, tem um peso 8, de 0 a 10 tem um peso 6, de 0 a 10 tem um peso 7, suprimentos de 0 a 10 tem um peso 7 e de 0 a 10 tem um peso 3, ok? Então aqui é uma condição onde a equipe verifica esses fatores nos bairros escolhidos e atribui uma nota de 0 a 10. Né? Então no bairro A, então a gente tem aqui o bairros, né? Bairros, regiões, ok? Então uma nota 10, uma nota 5, uma nota 7, uma nota 9, uma nota 4. Na região B, uma nota 4, uma nota 10, uma nota 8, uma nota 6, uma nota 4. E no bairro C, ou na região C, uma nota 8, uma nota 7, uma nota 6, uma nota 8 e uma nota 10. Tá joia? Então aqui é uma avaliação qualitativa, também conhecida como matriz, onde os dados se confrontam. Então a gente tem aqui as regiões. Cada região tem a sua nota. Ok? Cada região tem a sua nota. Foi atribuído aqui os fatores relevantes e foram atribuídos os pesos. Então, onde que a gente entra aí com a avaliação ponderada? A multiplicação do peso pela nota da região. Então, multiplicação do peso pela nota da região. Multiplicação do peso pela nota da região. Tá joia? Isso aqui é um trabalho típico do engenheiro que realiza localização de empresas pelo aspecto qualitativo. Então, como que a gente acha aqui? É o resultado da multiplicação do peso pela nota. Então, vejam aqui, toda a fórmula começa com igual. Então, peso, fator, multiplicado pela nota. Arrasta e repete para os demais. Da mesma forma, para a região B e para a região C. Da mesma forma para a região B e para a região C. Ok? Então, igual ao peso multiplicado pela nota. Opa, erramos aqui. Espera aí. Pela nota da região B. E arrasta. A mesma coisa. Multiplicação do peso pela nota da região C. Por fator e por cidade. Arrasta. Temos aí as notas de cada um. Se você quer centralizar tudo,
Seleciona a célula e deixa tudo centralizadinho. Joia? Se quiser preencher, coloca um preenchimento diferenciado, regiões, né, de acordo com o seu critério, qualidade de vida e peso. Pode colocar uma outra cor. E as notas, cidade A, cidade B, ou região B. E região C. Ok? Então, feito isso, e da onde que vem a tomada de decisão? Aquela cidade que oferece a maior pontuação aqui. Então, como que a gente acha? Então, diante de um total, a gente tem um total aqui, soma total. Ok? Então, igual a soma desse intervalo aqui, ó. Enter. Então, aqui teve um total de 234 pontos. A gente pode copiar por esse, selecionando aqui, copiando e colando. Ok? Aqui 202 e aqui 234 e aqui 202. Então, pelo critério de avaliação qualitativa para uma nova empresa, uma nova fábrica, uma nova loja ou qualquer instalação que seja, a região A é que oferece as melhores condições em uma avaliação ponderada. Tudo bem? Ok? Então veremos agora um outro exemplo de... Vamos pegar aqui uma condição de tempo de viagem, ok? Tempo de viagem de um determinado veículo. Inclusive, é uma das atividades da engenharia da produção quando se controla produtividade de veículos, né? Então vamos abrir aqui uma nova planilha, vamos intitular essa aqui de avaliação qualitativa. Avaliação qualitativa. Abrimos uma outra planilha. Então vamos imaginar a seguinte situação. Um veículo qualquer. Tá joia? Então foi feito aqui a medição dos seus tempos de viagem entre os dias 12 de novembro a 16 de novembro. Então 12 de novembro a 16 de novembro. Ok? Então no primeiro dia ele fez aqui o seu tempo de viagem. Em horas. Então aqui no primeiro dia, 8 horas e meia, 9 horas, 9 horas e meia, 7 horas e meia, 8 horas. Ok? Então um determinado veículo nesses dias aqui, eu já venho ajustando aqui a planilha, mas você pode fazer isso depois. Então, esses são os tempos de viagem. Ok? Esses são os tempos de viagem. Primeiro a gente pode calcular, melhor dizendo, uma velocidade média. Então, velocidade média. Então, como que a gente faz isso? A gente calcula pela média simples, igual a média, né? Pegando o exemplo lá do relatório de notas. 8 horas e 50. Então, você já tem definido aqui a velocidade média. Agora,
você pode definir isso aqui como padrão, uma medida padrão. Olha, a velocidade média nessa rota, nesse percurso, uma velocidade padronizada, é de 8,50. E aí você faz o controle da melhor forma que você achar. Você pode colocar um gráfico de linha. Então o Excel também dá um recurso, por exemplo, você seleciona a célula, copia, usa a função aqui, o recurso colar especial, e você quer inverter, aí está na horizontal, você quer colocar isso que você selecionou na vertical. Você não precisa copiar de novo, construir de novo. Dentro do recurso de colar especial, vocês têm essa opção aqui de transpor. E olha o que ele faz. Ele inverte. Tá joia? Então aqui é o tempo real. E aqui é o tempo médio. Então o tempo médio é igual à média de todos esses. Se você quer congelar aqui a planilha, congela a célula, melhor dizendo, e arrasta para ele ter todos os mesmos resultados. E aqui você tem as informações suficientes para criar um gráfico de controle. Por exemplo, inserir gráfico linha. Você tem uma opção aqui. Aí você ajusta, você mexe na formatação, ok? Você tem essa opção aqui. Você pode considerar também como linhas suavizadas. Ele tira esse serrote, deixa assim. Então você vê qual foi os dias que ficaram acima da média e abaixo da média. E cria um padrão para isso. Tudo bem? Vamos partir para mais um exemplo. Vamos fazer aqui um gráfico. Vamos fazer um gráfico, um histograma. Vamos fazer um histograma. Ok? Aqui é um gráfico de controle. Gráfico. Controle. Vamos fazer um histograma agora.